Olá, Shalom, tudo bem contigo? Nesse vídeo eu quero falar sobre passos de fé. O cristão, principalmente o justo, Deus quer que ele aprenda a viver pela fé. Isso nos ensinou o apóstolo Paulo, o justo viverá pela fé. Então, se precisamos viver pela fé, precisamos dar passos de fé. É sobre esse tema que eu quero conversar contigo nesse vídeo. Se você quiser aprender a dar passos de fé, ou se você quiser entender como que você pode caminhar dando passos de fé, fique aqui comigo, vamos meditar juntos nesse texto. Deus abençoe a sua vida. Muito bem, vamos seguir em frente. Passos de fé é a mensagem que eu quero compartilhar contigo. Convido você para nós lermos no livro de Romanos, no capítulo 1, capítulo 1, Romanos 1, versículos 16 e 17. O apóstolo Paulo está aqui compartilhando o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, ou algumas versões dizem pela fé. O justo viverá por fé. A fé permite que o justo viva. A fé, na verdade, ela coloca a nossa vida numa dinâmica divina, né? A fé nos leva a agir de uma maneira que naturalmente não podemos agir. A fé nos coloca na dinâmica de Deus, no dinamismo de Deus, na maneira de viver que Deus nos chamou para viver. É impossível viver, por isso os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E a Bíblia diz: sem fé é impossível. Hebreus capítulo 1 e 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é poderoso para lhe abençoar, para lhe recompensar, para lhe galardoar. Então, nós precisamos aprender a viver por fé. Paulo está falando primeiramente no versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, primeiro do judeu, depois do grego. O judeu porque Jesus mesmo recebeu a ordem do Pai que quando ele começou o ministério, ele deveria começar primeiro pregando a casa de Israel. Primeiro aos judeus, porque os judeus foi o povo que Deus escolheu para ser uma nação sacerdotal, para anunciar a lei ou o caminho de Deus a todas as nações da terra. Por isso Deus se revelou ao povo judeu. Unicamente foi por isso Deus havia escolhido. Como hoje escolheu a mim e a você, por isso está revelando a sua palavra a você, para você crer em Jesus Cristo, seu Filho, e assim ser salvo e Deus perdoar os seus pecados. É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Como iremos nos envergonhar do Evangelho de Jesus Cristo, da mensagem, das boas novas de Jesus? Pois o Evangelho, ele vem para nos perdoar, para nos salvar, para nos purificar. Ele vem para nos honrar perante Deus quando nós cremos no Evangelho, né? E Deus não faz acepção de pessoas. Ele só começa por prioridades. Primeiro do judeu, depois do grego, que era o mundo gentil, que aí abrange toda a terra. Não só o mundo grego daqueles dias, né? Mas todo o mundo gentil. Primeiro o grego, primeiro o judeu, depois o grego, e assim por diante. Então Deus não faz acepção de pessoas, né? Porque a justiça de Deus, diz o 17, se revela no Evangelho. Então o Evangelho revela o quanto Deus é justo e revela essa justiça. Essa justiça tem um nome, chama-se Jesus. Jesus veio e morreu para prover a nós, Ele sendo o Cordeiro de Deus, prover a nossa salvação. Então Ele morreu em nosso lugar. E hoje nós vivemos em Cristo, perante Cristo, diante do Pai, para a sua glória. Então,
porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Em nenhum outro lugar que não seja o Evangelho, as boas novas, você vai encontrar a justiça de Deus se revelando, ou Deus mostrando o quanto Ele é justo, mas unicamente no Evangelho, porque o Evangelho é as boas novas de Jesus Cristo, é a mensagem que Jesus pregou com a sua própria vida. Então, como está escrito, o justo viverá por fé, mas antes diz, de fé em fé, ou seja, passos de fé, de um passo a outro de fé. A fé nos é dada por medidas, a fé nós desenvolvemos ela, na medida que praticamos a fé na sua palavra e no caráter de um Deus que não muda, um Deus que é santo, que é justo, que é fiel, que é verdadeiro, que é poderoso, que está sobre todas as coisas. Então aprendemos a viver na dependência de Deus. A fé nos leva a nós recebermos os atributos de Deus, as virtudes de Deus, as qualidades de Deus. Já no capítulo 5 de Romanos, aqui nós lemos o capítulo 1 e o versículo 16 e o 17. Mas se formos ver no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, já diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse texto é muito rico, segue adiante, mas por hora eu queria somente pegar o início aqui. Nós somos justificados mediante a fé perante Deus em Cristo Jesus. Então, o justo viverá pela fé. Está falando que quem é justo por si próprio? Ninguém é justo por si próprio diante de Deus. Mas em Cristo nós somos justificados e recebemos um caráter de justiça. Precisamos crer, a fé nos leva a crermos que em Cristo fomos justificados. Se cremos nele, diante do Pai, nós fomos perdoados por nossos pecados. E o que diz Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se não há mais condenação, diante de Deus nós somos justos. Então vivemos sem culpa, vivemos sem condenação, porque fomos perdoados. Então nós recebemos já o primeiro atributo, que é o atributo de um caráter justo, de sermos justificados diante de Deus em Cristo Jesus. As pessoas podem nos condenar, podem nos culpar, elas podem ver nossas fraquezas. Mas se estamos em Cristo, se você está em Cristo, você foi perdoado, você foi justificado. Então você vive por esse caráter de fé. E o primeiro fruto que a fé te dá é o fruto da justiça de Deus. Você é justo. Então você pode viver sem culpa e sem condenação. O diabo não pode te culpar mais. E a partir disso você pode chegar diante de Deus. Porque você foi justificado em Jesus. Você, pela fé, você ora e crê que Deus se move em teu favor. A fé nos leva a receber de Deus atributos de Deus, mas também a manifestação do poder de Deus em nosso favor. Então Deus age em nós, nos justificando em Jesus, para nós comparecermos diante dele, podermos orar todos os dias com fé, com a certeza de que Deus ouvirá nossas orações, e também ele age por nós, ele age em nós, ele age através de nós, porque quando muitas vezes veremos Deus através de nós, de palavras que Ele vai colocar em nossos lábios, das nossas orações, muitas vezes vamos impor as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas, elas receberão o batismo do Espírito Santo, elas serão tocadas por Deus, porque Deus habita em nós, não porque merecemos, não porque somos dignos, mas Ele nos justificou em Cristo Jesus e Ele habita em nós através de Jesus Cristo. Então podemos orar a Deus e Deus irá também agir em nosso favor, vai fazer coisas por nós que não merecemos, mas porque nós cremos que em Cristo nós fomos justificados mediante a fé perante Deus. Então, ao passarmos por provações, nós confiamos que Deus é conosco e que não temeremos a nenhum mal, porque Ele, através do seu poder,
estará operando em nós, estará operando através de nós e estará operando por nós. E Deus é poderoso para fazer, ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Deus age muito além das nossas orações, muito além dos nossos planos e dos nossos pensamentos. Isso diz Efésios 3, capítulo 3, versículo 20. Então, amados, nós podemos dar passos de fé. Há coisas que você já tem fé para dar passos, para agir, para orar e crer, e você vai ver que aquilo que você creu, aquilo que você orou, Deus irá fazer. Quando menos você espera, você vai ver Deus fazendo, Deus curando você, Deus curando alguém que você está orando. Mas existem coisas que ainda não temos o nível, a medida de fé suficiente. Por isso que precisamos dar passos de fé. Se hoje estamos num nível de fé, precisamos prosseguir para o próximo nível. Muitas vezes não prosseguimos porque apenas passamos a ler e meditar na palavra de Deus e alimentamos a nossa fé, passamos a orar e ver Deus agir, e isso eleva a nossa fé. Mas às vezes nós somos levados a uma outra medida de fé, quando somos provados. As provas nos obrigam, nos levam, nos impelem, nos impulsionam a buscar mais a Deus e a buscar mais de Deus. Então Deus começa a operar em nossas vidas. Você está pronto para dar o próximo passo de fé em uma área da sua vida? E você talvez não tenha fé suficiente, mas chegou a hora de você romper. Como Pedro, que estava no barco e vê Jesus caminhando sobre as ondas, sobre as águas. Então ele sente-se impelido, impulsionado a ir ao encontro de Jesus. Ele só não tinha certeza, só não estava seguro, confiante. Então ele grita: Senhor, se és tu, então manda que eu vá ter contigo. E Jesus diz: então vem, Pedro. E chegou a hora de Pedro então sair do barco. O barco sempre foi o lugar de segurança de Pedro. Talvez o Senhor está levando você a romper com lugares de segurança na sua vida, para dar o seu próximo passo de fé. Que Deus abençoe. Nós continuaremos em outra mensagem, em outras mensagens, falando sobre fé. Porque é um tempo de caminharmos por fé e não por vista. É um tempo de dar o próximo passo em alguma área da sua vida que você não vai poder caminhar pelos olhos naturais, pela visão natural, por circunstâncias naturais, mas por fé. Aquele que tem fé, ele verá Deus fazendo na vida dele, nele e através dele, coisas impossíveis. O justo viverá por fé. Deus abençoe.